Fala galera, tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Que prazer, satisfação estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Vamos juntos aí falar de esporte nesses próximos minutos. Lembrando que logo mais, né, o programa vai pro ar hoje às 18 horas, porque às 18h30 a bola vai rolar aqui no Resenhando. Nós vamos transmitir Paulistão da Série A2 com a partida entre Água Santa e Grêmio Prudente. Estaremos em cadeia com a 101 FM, a número 1 do futebol, em Presidente Prudente. E nós vamos trazer todos os detalhes desta partida para você. Comigo, com Ronaldo Zanetti, com Matheus Gomes, para levar a emoção do futebol. E claro, eu conto demais com a sua audiência já já. O programa está sendo gravado, como sempre digo, na transparência que é feita o Resenhando, né? O programa está sendo gravado e a gente vai te atualizar mais para frente aí. Amanhã, no caso, tudo que rolou nas partidas de hoje à tarde do Campeonato Paulista da Série A2, né? E aí a gente vai trazendo tudo no detalhe. Claro que eu vou, aqui ao longo do programa, trazer aí atualizações para vocês, até porque o programa está rolando e os jogos também estão rolando, né? Então a gente vai ter aí esse entendimento aí de podermos trazer aí, de repente, alguma situação para você com relação aos jogos que vamos comentar aqui, né, do Paulistão da Série A2, principalmente. Paulistão da Série A2, nós estamos vivendo aí a primeira fase, nesta 13ª rodada. Nesse momento, o jogo começou às 15h. Neste momento, Santo André 0, Sertãozinho 2. E o Monte Azul, em casa, vai perdendo por 2-1 para o Juventus da Moca. Esse resultado aqui interessa muito ao Grêmio Prudente e a gente fala já já sobre isso, porque eu vou começar falando de Campeonato Paulista da Série A3. Mas, chegando antes, os patrocinadores: Site Funilaria e Pintura, sinônimo de confiança e qualidade em Presidente Prudente. Funilaria especializada, pintura completa, retoques que deixam seu carro como novo. Se você precisa cuidar do seu carro, é na Site Funilaria e Pintura. Ligue 18 991 03 50 73, na Avenida Manuel Goulart, 1976, Vila Santa Helena. Site Funilaria e Pintura, tradição, qualidade e acabamento garantido. Suco Pratos, o único da fruta para o copo. Parque Barbearia, na 14 de setembro, 2800, 18 99772 8906. Auto Oeste Chevrolet. Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detailing, quer dar um trato na sua caranga? É lá. Ele vai deixar seu carro um brinco, viu? Não é lava-jato, é estética automotivo que ele faz lá. 18 981 48 47 27. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa tá por lá. Na JK 2321, no Jardim Everest. 18 998 18 98 50. Marcelo Augusto Correia, cirurgião dentista. 18 981 73 93 98. CRO 6605. Constru Serra também com a gente, na Rua Alvino Gomes Teixeira, 2112, no Parque Furquim. 18 3904 5300. Você que também está precisando de internet top, que mantém essa live no ar, inclusive, é Cabonete, gente. Cabonete no WhatsApp 0800 712 12, você perde. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Um abraço aí a toda a equipe e você que está chegando agora no Resenhando, vamos resenhar juntos por aqui. Começar falando do Paulistão da Série A3, que tem rodada hoje, né? Os jogos que acontecem hoje à tarde, e eu trago no detalhe para você amanhã, Desportivo Brasil e União São João. Por que eu tô falando isso, gente? Repito, porque o programa é gravado. São Bernardo e União Barbarense, Rio Preto e Paulista, Suzano e Bandeirante de Birigui, Francana e até Suzano e Bandeirante de Birigui, são jogos que estão acontecendo às 15h, beleza? Jogos que vão rolar nesta noite. Hoje às 19h30 tem Francana e Rio Branco de Americana. Francana faz um campeonato, de repente, assim, decepcionante. 13º colocado com 6 pontos. E o Rio Branco é o 12º com 7. É o famoso jogo de 6 pontos, né? A gente sabe da importância desta partida. Aliás, depois da chegada também do Marcelo Marelli lá no Rio Branco, as coisas deram uma melhorada. Mas em Franca é difícil, hein? Lá no José Lancha Filho. Vou de empate nesse jogo.
Agora, o jogo da rodada, aliás, teremos dois bons jogos nessa rodada, viu, para falar bem a verdade. Mas o principal deles acontece entre Catanduva e MAC. Aliás, Catanduva tá aqui, a camisa do Catanduva, ó, presenteada pelo nosso querido Ivan Canella, técnico do Catanduva, do presidente, do padre, né? O Catanduva faz um grande campeonato, é o 4 com 15 pontos, e o Marília é o segundo com 18. É um jogo de 6 pontos, né? Assim como o Francana e Rio Branco, que eu acabei de dizer. Mas esses 6 pontos, jogo de 6 pontos, é aquele famoso que vai decidir lá na frente quem vai decidir em casa, quem não vai, na soma de pontos, aquela coisa toda. O Marília, gente, o Marília não perdeu nenhum jogo. Para mim, é um jogo de empate. Não vejo o Catanduva perdendo em casa, mas pode acontecer, tá? Porque o Marília é um bom time. Só que eu não consigo ver o Catanduva vencendo o Marília dentro de casa. Para mim é jogo de empate. Outro jogo interessante às 7h30 da noite, gente, hoje, é entre 15 de Jaú e Portuguesa Santista. Portuguesa Santista líder com 18, 15 de Jaú sexto colocado com 14. Né? O 15 de Jaú que começou bem o campeonato, teve uma queda de produção, mas ainda tem uma gordurinha para queimar. Nós estamos vivendo a 9ª rodada ainda. Está a 4 pontos do 9º colocado, União São João. E tem que fazer valer o fator caso no Zezinho Magalhães. Mas acredito no empate também nesse jogo. E amanhã tem Itapirense e Rio Claro, 7 da noite. E a gente traz os detalhes aí no programa de amanhã. Lembrando você que nesta primeira fase do Campeonato Paulista da Série 3, são 15 rodadas. Ou seja, nós vamos viver essa 9ª e depois restarão mais 6 para que possamos conhecer aqueles 8 que irão fazer a próxima fase do Paulistão da Série A3. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Chips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo. Está aberta desde as 18 horas para saborear o melhor em lanche no 18 3917 1090. Fala lá com o seu José Pedro. Baterias é Baterax, tem baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com a qualidade de Baterax. Coronel Marcondes, 1841, 18-99760-1314, baterias Baterax. Malacrida Tintas, Avenida Coronel Marcondes, 2041, 18-99722-3705. Tem também na Alvino Gomes Teixeira, 2470, além de Regente Martinópolis. Rocha com a gente, 18997427178. Doutor Caio Cerávulo Lemos, meu amigo, meu grande amigo Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, viu? Atende na Washington Luiz, 955 no centro, 1833348480. Constru Serra, na Alvino Gomes Teixeira, 2112, viu? 3904-5300, Constru Serra. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? Outline Education tem uma metodologia própria e baseada em projetos, viu? Crianças a partir de 6 anos já podem aprender de forma dinâmica, prática e envolvente. Na rua Timar Buarque, 41, no Jardim Esplanada, em Prudente, 18-99143-9243. E ó, quando o assunto é uniforme personalizado, é Gerson Esportes Uniformes, hein? Na rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho. Fale lá com o Lucas, no 18-99643-4863. São aí quase 10 minutos já de programa. Lembrando que às 18h30 a bola vai rolar aqui para Água Santa e Grêmio Prudente. Então vamos entrar no que se diz respeito ao Campeonato Paulista da Série A2. Eu vou atualizando vocês aqui em tempo real que está rolando nessas duas partidas. Ainda segue Santo André 0, Sertãozinho 2, Monte Azul 1, Juventus 2. Né? Nós estamos aí com bola rolando. Já foi o primeiro tempo, tá aí para iniciar o segundo tempo. E a gente te informa aí, vai trazendo no detalhe para você até o término do programa. Se não, obviamente não vai terminar o jogo até o término do programa, aí amanhã a gente já atualiza tudo certinho que está rolando, beleza? Bom, pelo Campeonato Paulista da Série A2, além dessas duas partidas que está rolando neste momento, nós vamos ter 19h30, daqui a pouco eu falo de Água Santa e Grêmio Prudente. 19h30, conhecido popularmente como 7h30 da noite, São Bento e Linense. Esse jogo aqui é o jogo para o Linense retomar o caminho das vitórias, né?
O que seria muito importante para o Linense, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, ali mesmo número de pontos que o Monte Azul, que é o 13º, e o Grêmio Prudente, que é o 15º. De repente, uma derrota do Linense para o São Bento coloca o Linense dentro da zona de rebaixamento, dependendo do que acontecer com o Grêmio Prudente. Mas o São Bento não ganhou um jogo até agora, empatou 2. Empatou com o Grêmio Prudente e o Juventus teve a proeza também de empatar com o São Bento, que é um time já virtualmente rebaixado para mim. Eu acredito que lá em Sorocaba o Linense vai vencer e retomar o caminho das vitórias. Hoje, 8 horas da noite, tem 2 partidas interessantes, né? São 4 jogos, mas 2 que chamam muita atenção. São José e Ituano. São José é o 4º colocado com 21 pontos, enfrentando o líder Ituano, que tem 27. Jogar no Martins Pereira é sempre muito difícil. Mas o Ituano é um baita de um time. E quando começou o campeonato, eu falei aqui para vocês que acompanham diariamente o Resenhando, eu disse que para mim o Ituano era um dos favoritos a ser campeão do Campeonato Paulista da Série A2, hein? Não só o acesso, era favorito o título do Campeonato Paulista da Série A2. Até agora está no caminho do que eu estava prevendo, né? Assim como também pontuei com relação à Ferroviária e à Água Santa, né? Tanto é que são os 3 primeiros do campeonato. São José, se vencer, fica numa situação muito confortável dentro da competição, né? Por exemplo, diminuiria a distância aí para 3 pontos do próprio Ituano, que segue líder aí, independente do que acontecer na rodada. Deixa eu ver. Bom, dependendo do que acontecer na rodada, pode perder a liderança para a Ferroviária nos critérios de desempate. Mas chegaria aí a 3 pontos dessa mesma Ferroviária e Ituano, hipoteticamente, a Ferroviária ganhando o Votuporanguense. É um jogo muito duro, jogo difícil. Se fosse em Itu, eu cravaria Ituano, mas é no Martins Pereira. Por isso eu vou de empate. Acho que o fator Martins Pereira pode equilibrar a partida. O Ituano, para mim, é mais time que o São José, mas São José é embaçado, hein? O Grêmio Prudente que o diga, não é verdade? Ainda hoje, 8 da noite, 3 partidas, mas eu destaco agora a Ferroviária e Votuporanguense. Ferroviária que está sonhando com essa liderança, segunda colocada com 24 pontos, vai pegar um Votuporanguense que é o 5º com 21. Votuporanguense vencendo, chega à mesma pontuação da Ferroviária. E aí, a depender do que acontecer dentro do jogo, seria improvável. 6 gols de saldo diferente, né? De diferença. Teria que meter ali uns 4-0 para conseguir assumir a segunda colocação. Mas dentro da Fonte Luminosa eu vou de Ferroviária. Para mim o Votuporanguense não vai dar conta da Ferroviária, não. Sucumbe à Ferroviária e a Ferroviária soma 3 pontos dentro de casa. No Joaquinzão, hoje, 8 da noite, tem Taubaté e 15 de Piracicaba. O Taubaté é o 12º com 12 pontos, o 15 de Piracicaba o 6º com 18. É bom o torcedor do Grêmio Prudente torcer bastante para o 15 de Piracicaba hoje, porque o Taubaté, apesar de ter 12 pontos, ainda está na briga pela permanência. E o último jogo do Grêmio Prudente restam só 3. O Grêmio Prudente só tem pedreira: Água Santa, Ferroviária e Taubaté. Então, a minha ideia é chegar com uma distância máxima do Taubaté de 2 pontos para o Grêmio Prudente, para fazer aquele jogo ser uma final, né? Eu não acredito que o Grêmio Prudente vá passar nesses 2 jogos contra Água Santa e Ferroviária, vai passar o Taubaté. Até porque o Taubaté tem o 15 agora, e depois o burro lá, como é conhecido, o Taubaté, enfrenta o São Bento, que deve somar 3 pontos, né? Então, a minha torcida é para que a diferença na última rodada para o Taubaté seja apenas de 2 pontos, o Grêmio com 2 a menos, né, no caso, no máximo. Porque uma vitória contra o Taubaté fora de casa manteria a equipe gremista na Série A2. Eu acho que esse jogo é o jogo-chave, né? Tem que torcer para o 15 ganhar agora, o Grêmio Prudente empatar os 2 próximos jogos, que é contra Água Santa e Ferroviária, porque o Taubaté vencendo, o 15 vencendo o Taubaté permanece com 12. O Grêmio Prudente empatando hoje vai a 12. Aí, o Taubaté vence o São Bento, vai a 15. O Grêmio Prudente empatando com a Ferroviária vai a 13. E aí chega na última rodada, faltando 3 pontos em disputa, 2 pontos atrás do Taubaté. Claro que o Taubaté jogaria pelo empate, que é uma vantagem considerável,
e o Grêmio Prudente com a obrigação de vencer. Mas essa é a minha ideia daqui nessas 3 últimas rodadas. Porque, assim, o Linense tem chance de cair? Tem. Mas hoje pega o São Bento, deve vencer, no meu modo de entender. Aí depois o Linense tem o Santo André em casa e fecha o campeonato contra a Ferroviária fora. Então vai somar aí 4 pontos, vai. Chegaria a 15 pontos. Né? Aí você tem o Monte Azul. O Monte Azul passa por um momento muito difícil, né? Tá perdendo hoje já pro Juventus da Moca. Aí o Monte Azul depois vai enfrentar o Água Santa em casa e fecha contra o Ituano. Acho que o Monte Azul vai cair, hein? O Monte Azul tem grande chance de cair, mas o Monte Azul tem um jogo a menos também. Mas enfim, na bola de segurança, como a gente costuma dizer no futebol, é bom secar o Taubaté para que o Grêmio, na pior das hipóteses, chegue lá precisando da vitória e consiga essa vitória para escapar do rebaixamento. Mas da forma que as coisas estão se desenhando dentro da competição, o Monte Azul está perigando ir para a Série A3 e perigando com força. Agora, com relação à partida que nós vamos transmitir daqui a pouquinho aqui no Resenhando com Cid Júnior, Água Santa e Grêmio Prudente, 7h. A tabela já sugere quem é o favorito. O Água Santa é o terceiro colocado com 22 pontos, o Grêmio Prudente 15 é ótimo, 15º com 11 pontos. São 11 pontos que separam um do outro. Do outro lado tem o Ademir Fezan, que conhece muito bem o Grêmio Prudente. Não esse time, porque não trabalhou com esses jogadores, mas a nossa estrutura aqui, enfim, nossos pensamentos, não que isso vai interferir em alguma coisa, né? Porque justamente não conhece os atletas. Mas estudioso da forma que é, certamente já sabe como tem que jogar contra o Grêmio Prudente. Assim como o Luciano Dias também já sabe. E eu torço para que o Luciano Dias possa repetir a escalação, né? Claro que teve aí o problema do Canelli, etc., mas repetiu o maior número de jogadores das últimas 2 escalações para que nós possamos ter esses caras entrosados, sabendo os movimentos de cada um dentro de campo, que facilita para o jogador também. Mas eu não vou iludir o torcedor. Eu não vou dizer que o Grêmio Prudente vai lá no distrito do Inamar e vai vencer o Água Santa. Para mim é um jogo duríssimo. O torcedor, e aí tem pessoas da crônica esportiva que deixa o coração falar um pouco mais alto. Eu já passei por isso. Eu torci tanto pelo Grêmio Prudente ao longo da minha carreira e da minha vida, que eu já passei por isso. Só que aqui eu tenho um compromisso com você que está aí do outro lado, de trazer o que eu penso, né? Senão também não compensa você assistir o Resenhando para ouvir o que você quer ouvir, né? Você tem que assistir o Resenhando pensando que é uma argumentação de um jornalista que está vendo as situações e que vê que o momento é difícil do time, que foi pior, que pode escapar, como eu disse, por conta do Monte Azul. Pode escapar, de repente, se o Taubaté chegar na última rodada sem abrir 3 pontos. Mas contra o Água Santa é mais time. E para mim o Água Santa vence. O empate lá contra o Água Santa é um baita resultado para o Grêmio Prudente. Se fosse em outra situação, por exemplo, se o time estivesse brigando por um G8, dentro da zona de classificação ali para a próxima fase, ou até numa situação intermediária sem risco de rebaixamento, apesar que o risco é grande, né? O nono é o Santo André com 14 e o primeiro dentro da zona de rebaixamento do Grêmio Prudente tem 11. Tudo pode acontecer nessas 3 últimas rodadas, né? Até mesmo a classificação do Grêmio. Se depender de um aborto da natureza aí, até por que não? Né? Chegaria aí a 20 pontos. Teria que ver o 15, o Sertãozinho, Osasco Sporting, tropeçando aí igual um louco, mas eu não acredito nisso. Então, se fosse em qualquer outra situação, eu entendo que um empate contra o Água Santa seria um excelente resultado fora de casa. Mas, diante da situação, o Grêmio precisa da vitória, mas pontuar é muito importante. E eu acho que o empate passa a ser um bom negócio, porque o Água Santa é mais time, mostrou isso durante toda a competição, a tabela mostra isso. E não tem como eu chegar aqui, o Grêmio Prudente
melhorou nos 2 últimos jogos? Melhorou. Mas não tem como eu chegar aqui e analisar o Grêmio Prudente por 2 jogos. Eu tenho que analisar a partida pelo um todo. E o todo da Água Santa é muito melhor que o todo do Grêmio Prudente. Ah, Cid, mas o Grêmio Prudente não pode vencer em hipótese nenhuma? Não, pode, é futebol. São 90 minutos, 11 contra 11 ali, mais 5 substituições e os acréscimos da arbitragem. Tudo pode acontecer. Quantas vezes nós já vimos por aí capítulos indescritíveis, inigualáveis, né, de times que estavam passando por um momento dificílimo na sua história, time que estava brigando pela permanência apenas, vencer time que estava brigando por título, eliminar equipes muito superiores. Tudo isso pode acontecer, é futebol. Só que dentro de uma lógica, de uma probabilidade, eu não consigo falar para você assim, nossa, realmente o Grêmio Prudente melhorou da água para o vinho e vai vencer o Água Santa. Não. Aí você daí do outro lado fala, mas o Água Santa perdeu para o Taubaté dentro de casa. Tudo bem. Mas o Taubaté vem numa melhora bem antes do Grêmio, em termos de futebol e resultado. Né? Tanto é que o Taubaté tem 2 vitórias, o Grêmio Prudente tem uma só. A diferença é pouca, mas se o Grêmio Prudente tivesse uma vitória a mais, o Grêmio Prudente teria 14 pontos. Estaria lutando por uma vaga na próxima fase. Então, para mim, vai ser um jogo dificílimo. O Água Santa é favorito, deve vencer. Se o Grêmio empatar, é um bom negócio. Se vencer, será maravilhoso e, para mim, muito surpreendente. Tá bom? E amanhã, claro, a gente vai contar tudo o que aconteceu. E daqui a pouquinho, aqui no Resenhando, 18h30, eu te convido a estar conosco em cadeia com a 101 FM para essa transmissão de Grêmio Prudente e Água Santa. No caso, Água Santa e Grêmio Prudente, porque o jogo é lá em Diadema. Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento de imóveis de todos os tipos. Vem efetivar o sonho da sua casa própria. Na Avenida Washington Luiz 841, 18997952625, Efetivo Imóveis. Nova Gás, Ultragás e Água, Joaquim Constantino, 1810, próxima Avenida da Saudade. 18997363070, Nova Gás, Ultragás. Rochop, sucesso da sua festa, 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade de toda a região, amigo. Na Rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1. Um abraço lá pro meu amigo Zé. Grande Zé! É, meu amigo, você pode ir na Rua Alfredo Pereira Ramos, 370 ou pedir 183908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento para competir? Aliás, você está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino de boxe para competir? Ah, meu amigo, a Ferre Centro Treinamento é o lugar, viu? Ferre Centro Treinamento na Rua Gaspar Ricardo, número 15. Um abraço pro meu amigo Diego Ferre, 1898808-8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica na Mundial Centro Automotivo. Na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino, 18996965212. Dimensão Ambiental, consultoria, assessoria, tudo sobre o meio ambiente e segurança do trabalho. Ah, fale com meu amigo Casquinha, 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem no 1832237759. Peça para sua caminhonete na 4x4 Autopeças, na Joaquim Constantino 2128, 18998083565. Cabonete. Ah, meu amigo, quer turbinar sua internet? Então corre e confira os planos da Cabonete no WhatsApp 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática. Acesse gitecinformática.com. Galera, vamos falar de Copa do Brasil aqui? Tem Copa do Brasil rolando, segunda fase já, viu? Tem jogos que acontecem só em março, é verdade, mas ontem nós já tivemos aí a vitória do América do Rio Grande do Norte por 3-0 diante do Gás, né? Resultado expressivo, um 3-0, né? Hoje nós vamos ter, por exemplo, Anápolis e Cianorte às 19h30. Às 7 da noite de quinta-feira, só no dia 5 de março, depois eu trago isso daí. Mas hoje, 8 da noite, tem Ipiranga do Rio Grande do Sul e Ji-Paraná, né? Ontem nós tivemos a boa vitória do Fortaleza, 4-3 contra o Maguari. Sofreu demais, hein? Maguari é nome de café, pô. Sofreu demais. O Rodrigo, que jogou no Grêmio Prudente, meteu o gol lá. 4-3, está na próxima fase o Fortaleza. Tem bola rolando neste momento. A partida começou às 3h30 da tarde para Castanhal e Guarani. Guarani saiu atrás e empatou neste momento. Neste momento, aos 22 minutos, né? Estamos com 36.
O Luca, ex-Novo Horizontino, Corinthians, Ponte Preta, enfim, ele foi o autor do gol do Guarani, mas o atacante Daniel GTA já havia marcado para a equipe do Castanhal. Então, tudo igual no placar, Castanhal 1, Guarani também 1. E amanhã a gente atualiza o que aconteceu nesta partida, beleza? Às 7h45 tem Ceilândia e Jacuipense. É isso mesmo. Às 18 horas, bola rolando neste momento, né? Novo Horizontino e Nacional do Amazonas. Eu falo nesse momento porque o programa está indo por água às 18 horas. Novo Horizontino tem obrigação de vencer até que o time reserva o Nacional do Amazonas, né? E acredito que isso vai acontecer. Hoje às 9 tem misto do Mato Grosso e Botafogo da Paraíba. Às 7 tem São Luís versus Maranhão, né? Amanhã, 8 da noite, Ceará e Primavera. Ontem nós tivemos Joinville 1, CSA 0. Hoje tem São Bernardo e Atlético da Bahia, às 8 da noite. Mesmo horário de Asa de Arapiraca e Operário do Mato Grosso do Sul. Ainda hoje, Tombense e Oratório, às 7 da noite. Às 8 tem Caxias e Guarani de Bagé. Amanhã, às 9, Operário VG versus Porto Velho. Hoje, já bola rolando para Atlético Goianiense e Primavera do Mato Grosso, né? 15 minutos de jogo, 0-0 até aqui. Ainda hoje às 7 da noite, Retrô e Uberlândia. Ontem o Maringá conseguiu, Moisés Egert, que falou conosco esses dias aqui no Resenha do Concide Júnior, é o técnico, estava no 15, foi para o Maringá e classificou o Maringá para a terceira fase, vencendo o Boa Vista lá no Bacaxá por 3-2. Ainda hoje tem Gama e Goiás, ó, belo clássico lá, hein? Gama e Goiás, 8 da noite. Hoje, às 18 horas, Madureira e ABC. Às 20 horas, Águia de Marabá e Independência do Acre. E aí, hoje, 7 da noite, tem Londrina e Penedense, jogo que acontece no Estádio do Café. A bola rolando para Juazeirense e Capital do Distrito Federal. Ainda hoje, 7h30 da noite, Imperatriz e Amazonas. Rapaz, tem jogo, hein? Pela madrugada. Amanhã, 9h30 da noite, tem Português e Altos. E aí depois, só em março, ou seja, na semana que vem, as demais partidas da Copa do Brasil. Só para dar uma pincelada e para você saber que a Copa do Brasil tá rolando. Tá rolando também o Campeonato Brasileiro, né? Hoje tem rodada, né? A rodada começa hoje e não termina nem hoje nem amanhã, porque ainda tem jogos a serem marcados. Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense. Bom, hoje, 7 da noite, nós teremos duas partidas, Bragantino e Atlético Paranaense e Remo Internacional. Bragantino e Atlético Paranaense é o seguinte, o Atlético Paranaense é um time bem meia-boca, muito meia-boca. O Red Bull Bragantino é um time que perdeu duas na temporada, uma que não poderia ter perdido, né, pro torcedor do Bragantino, obviamente, que era no mata-mata do Campeonato Paulista contra o São Paulo, mas perdeu, tudo bem, e perdeu também no Brasileirão para o Corinthians. Ou seja, é um time que tem tudo para vencer jogando dentro de casa lá no Cícero de Souza Marques, vencer o Atlético Paranaense e continuar aí uma boa campanha em 2026. Hoje é o 7º com 6 pontos, pode chegar a 9. Agora, um jogo que é um jogo assim dos desesperados já no início do campeonato é entre Remo e Internacional. O Remo tem 2 pontos, é o 16º, o Inter é o vice-lanterna com 1 ponto. Algo me diz que o Internacional vai vencer essa partida, mas jogar no Mangueirão não é fácil, viu? Eu aposto que terá dificuldade e o Remo lá dentro mostrou forte. Vamos ver o que vai acontecer. Às 7h30 tem Coritiba e São Paulo, o tricolor paulista em campo. Vai vencer, pode jogar com o time reserva que vence o Coritiba. O Coritiba, para mim, é um time que vai lutar na parte de baixo da tabela, apenas pela permanência. É um dos que pode até cair se marcar bobeira. É porque tem time pior para cair, para falar bem a verdade para você. Aliás, ele tá nesse bolo. No Mineirão, hoje, 8 da noite, Cruzeiro e Corinthians. Corinthians focado lá na semifinal, assim como São Paulo também, na semifinal do Campeonato Paulista. Vai enfrentar um Cruzeiro que é lanterna, desesperado. O Tite precisa vencer porque está balançando no cargo. Só que o Cruzeiro tem um time muito melhor, cara. Ó, só falar uns caras para você. Matheus Pereira no meio, Gerson, tem Caio Jorge. Ou seja, são caras de muita qualidade. Hoje o Cruzeiro vai enfrentar um Corinthians mesclado. Então, o Cruzeiro é favorito mesmo nessa má fase dentro do Mineirão. Mas o Corinthians é sempre o Corinthians, né?
Na Arena Barueri, talvez o melhor jogo da rodada, Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras líder com 7, o terceiro Fluminense também 7. Quem vencer assume a ponta aí do Brasileirão, de repente, dependendo do que acontecer com o Tricolor. Para mim, é um jogo de empate. O Palmeiras tem um bom time, joga dentro de casa, mas o Fluminense vive um grande momento também. Vai ter dificuldade para os dois lados. O que pode pesar aí é a questão do John Arias, né? Pode vir como titular pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, jogando contra o seu ex-time. Aí pode rolar aquela lei do ex, né? Mas para mim é um jogo de empate. 9h30 da noite, Grêmio Atlético Mineiro. E amanhã, 7 da noite, com transmissão aqui do Resenhando com Cid Júnior, Santos e Vasco da Gama. E claro, a gente conta tudo amanhã com relação a esta partida. Beleza pura? Bom, é isso, gente. Resenhando vai ficando por aqui, só atualizando as partidas que estão rolando neste momento. Santo André 0, Sertãozinho 2 pelo Campeonato Paulista da Série A2 e o Monte Azul vai perdendo agora por 3-1 para o Juventus da Moca dentro de casa. A gente se encontra daqui a pouquinho, às 18h30, quando nós vamos abrir aqui a jornada esportiva para Água Santa e Grêmio Prudente Paulistão da 2. Você não perde nada. Tem futebol hoje, tem futebol amanhã, tem futebol domingo. Domingo tem São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo pelo Paulistão, aqui 8h30 da noite. Eu te aguardo. Muito obrigado pelo carinho. Tamo juntos e vamos juntos. Valeu, beijo nas crianças. Tchau.